A paz de Cristo a todos os internautas que acompanham o canal Tempo com Deus. Eu sou Paulo Fábio Tomás e hoje trago o quadro de curiosidades bíblicas. Nós vamos falar a respeito das cidades de refúgio. Você sabe por que existiram as cidades de refúgio nos tempos bíblicos? Esta é a nossa indagação e a nossa pergunta, e com certeza você terá toda a explicação, todos os detalhes acerca das cidades de refúgio. Mas primeiramente vamos curtir, compartilhar e se inscrever no canal Tempo com Deus, este canal tão abençoador, com conteúdos maravilhosos para você se fortalecer no conhecimento da palavra de Deus. Então vamos ao assunto. Você sabe por que existiram as cidades de refúgio nos tempos bíblicos? Vamos lá. As cidades de refúgio, né? Qual é o significado da palavra refúgio? Lugar para onde se foge para escapar de um perigo, asilo ou um retiro. Aparecem na narrativa bíblica do Antigo Testamento e não do Novo. Do Novo não aparece. E despertam a curiosidade de algumas pessoas. As principais referências acerca das cidades de refúgio são encontradas no livro de Números, capítulo 35, e também em Josué, no capítulo 20. Neste texto, conheceremos um pouco, sobre as cidades de refúgio, a quem eram e quais eram as cidades de refúgio na Bíblia. Então, vamos lá. O que eram as cidades de refúgio? A tribo de Levi, tribo separada para o sacerdócio, não recebeu terras como as demais tribos, as 12 tribos de Israel. Ao invés disso, a tribo de Levi foi escolhida para viver em 48 cidades espalhadas por Israel. Então a tribo de Levi não tinha um território específico, mas tinha 48 cidades espalhadas por todo o território de Israel. Sendo elas 6, por ordem de Deus, foram designadas como cidade de refúgio. Dentre as 48 cidades da tribo de Levi, 6 foram cidades de refúgio, sendo 3 de cada lado do rio Jordão. Depois nós vamos falar quais foram essas cidades, As cidades de refúgio serviam como um tipo de asilo para os homicidas. Agora vamos ver a questão dos detalhes, acerca dos homicidas. Entretanto, havia uma restrição clara em relação ao tipo de homicídio. Só podia recorrer ao recurso das cidades de refúgio a pessoa que, sem intenção, ou seja, o crime culposo, tirasse a vida de alguém. Então, em Números 35, está escrito dessa maneira, versículo 15: As 6 cidades servirão de refúgio para os israelitas, para os estrangeiros residentes e para quaisquer outros estrangeiros que vivam entre eles, para que todo aquele que tiver matado alguém sem intenção possa fugir para lá. Então é bem interessante nós atentarmos para isso, que aconteceu uma morte, um homicídio sem intenção, ou seja, não foi pensada, não foi planejada, aconteceu por um acaso, por um acidente, Em caso de assassinato intencional, o chamado crime doloso, o assassino não tinha qualquer direito de partir para essas cidades de refúgio, devendo então ser morto por conta do crime cometido. Em Números 35, do 16 ao 23,
encontramos os critérios que ajudavam a determinar quando um crime era intencional e quando era involuntário, né? Então, na questão de ser intencional, nós vemos que se ferir com instrumento de ferro, pedra, madeira, intencionalmente, certamente a pessoa morrerá. O vingador da vítima matará o assassino. Quando o encontrar, matará. É o chamado olho por olho, dente por dente. Está lá em Números 35, versículo 19. Não é? A necessidade de se recorrer ao privilégio das cidades de refúgio ficava por conta de que, quando alguém era morto, o parente masculino mais próximo da pessoa assassinada deveria agir como o vingador de sangue. Está lá em Números, capítulo 35 também. Logo, na vida pública do povo de Israel, deveria ser aplicada a lei da retribuição. Um princípio também expresso na conhecida e antiguíssima lei de talião. Essa expressão olho por olho, dente por dente, vem da lei de talião, que é anterior propriamente à lei de Moisés, né? Porém, o vingador de sangue não poderia causar dano ao homicida que matou involuntariamente, enquanto ele estivesse acolhido em uma das cidades de refúgio. O assassino poderia deixar a cidade de refúgio quando o sumo sacerdote morresse, ficando livre para habitar em outra cidade em completa segurança, sem que o vingador tivesse qualquer direito sobre ele. Em Números 35 também diz que o acusado deverá permanecer em sua cidade de refúgio até a morte do sumo sacerdote. Somente depois da morte do sumo sacerdote poderá voltar à sua propriedade. Então, nós não sabemos, né? Cada caso era um caso. Poderia o sumo sacerdote, né? Não era qualquer sacerdote. O sumo sacerdote, somente depois da morte dele, poderia durar 1 ano, 2, 10, 20 anos, né? Tenho certeza que essa pessoa, ele ficaria torcendo, né, para a morte do sumo sacerdote, para ele ficar livre dessa sentença. O principal objetivo das cidades de refúgio era fazer com que a terra onde o povo de Israel habitasse ficava livre da impureza, pois a presença do Senhor era presente entre os israelitas, né? Ou seja, o povo separado, escolhido por Deus. Quando o assassino desintencional chegasse à cidade de refúgio, ele deveria expor o seu caso aos anciãos, se ser recebido na cidade adequadamente. Também é importante ressaltar que sempre que os crimes eram julgados, para que ninguém se aproveitasse desse benefício indevidamente, ficando a cargo dos anciãos da localidade onde o homicida morasse, estabelecer o julgamento final sobre a sua causa, se ele tinha ou não tinha direito de permanecer na cidade de refúgio, né? Então agora nós vamos saber quais eram as cidades de refúgio. Nós sabemos que foram 6, né? Então nós vemos que elas foram situadas estrategicamente nas regiões norte, central e sul, ou seja, né, em toda a terra que habitavam os israelitas, com estradas que mantinham acesso fácil e aberto a elas. Moisés escolheu 3 delas do lado leste do Jordão. Essa relação se encontra no livro de Deuteronômio, capítulo 4. Essas cidades são Bezer, Ramote e Golã. Depois, já na época de Josué, outras 3 cidades foram indicadas pelo próprio Josué, desta vez do lado oeste do rio Jordão, sendo elas Quedes, Siquém e Hebrom.
Então, essa relação dessas cidades se encontra no livro de Josué, capítulo 20 e o versículo 7. Então, nós demos aí todos os detalhes acerca das cidades de refúgio, com referências bíblicas, para você tirar as suas conclusões, tirar as suas dúvidas e saber realmente, por que elas existiram, quais eram as finalidades delas e também quais eram as cidades de refúgio. Eu quero finalizar, esse quadro Curiosidades Bíblicas lendo o Salmo 46 e o verso 1 ao 4, que diz assim: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Por isso não temeremos, embora a terra trema e os montes afundem no coração do mar, embora estronde as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria, há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Então nós vemos que Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Nós, nos momentos de crise, nos momentos de lutas, tensão e tribulação, nós não precisamos correr mais para essas cidades, porque elas não existem mais, Ou seja, com essa finalidade de serem cidades de refúgio. Nós vemos que já no Novo Testamento elas não aparecem mais, não há nenhum comentário sobre elas, mas nós temos a certeza que Deus é o nosso refúgio. Em todas as situações, nós devemos nos refugiar em Deus, porque a palavra diz: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Deus é o nosso refúgio sempre, em todas as situações. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, a sua saúde, a sua família, o seu lar. Que as bênçãos e as prosperidades do Senhor estejam em sua vida. E muito obrigado por acompanhar o canal Tempo com Deus. Peço que você novamente compartilhe, se inscreva, convida pessoas, amigos seus, irmãos seus, para que eles possam ter acesso a este canal tão abençoado que é o canal Tempo com Deus. Deus abençoe a todos, em o nome de Jesus.